Olá galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Matematicando com Você. Para quem não me conhece, me chamo Professor JV de Matemática. Galera, hoje nós vamos ver trigonometria no triângulo retângulo, de especial as razões trigonométricas, beleza? Galera, eu tenho aqui um triângulo retângulo, beleza? Tenho aqui um triângulo retângulo e eu tenho aqui os lados chamados de A, B e C, ok? E vou chamar esse ângulo aqui de alfa e de beta. No triângulo retângulo, os lados têm nomes especiais. Os nomes são especiais. Então, por exemplo, aqui, ó, esse lado que é o maior lado, ou o lado oposto ao ângulo reto, você vai identificar onde está o ângulo reto, que é esse quadradinho com esse pontinho aqui, que vale 90 graus, é um ângulo reto, tá? E o valor dele é 90 graus. O lado oposto a esse ângulo, galera, eu vou chamar de hipotenusa. Então, sempre o maior lado do triângulo, ou o lado oposto ao ângulo reto, que é a mesma coisa, é chamado de hipotenusa e não vai mudar. Sempre hipotenusa vai ser o mesmo. E os outros dois lados, galera, é chamado de cateto e cateto. Então, é cateto, cateto e hipotenusa. E esse ângulo que eu vou chamar de alfa e esse aqui de beta. Duas letras gregas, chamadas de alfa e beta, ok? Galera, um detalhe que temos que atentar é sobre alguns conceitos da matemática de geometria plana bem básica, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, todo triângulo, a soma dos ângulos internos deles, a soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus, beleza? Bom, esse ângulo aqui ele vale 90 graus, o ângulo reto vale 90 graus. Então, se vale 90 graus e a soma é 180, então alfa mais beta é igual a 90 graus, beleza? Vem aqui comigo aqui. Quando a gente estuda triângulo retângulo, não tem como a gente não falar de citar Teorema de Pitágoras, que é fundamental. E Teorema de Pitágoras, galera, só é usado no triângulo retângulo, ok? Bom, e o conceito de Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, que é esse lado aqui, hipotenusa ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Em relação a esse triângulo aqui, a hipotenusa vale A, cateto vale C e o outro cateto vale B. Então, colocando os valores de A, B e C, seria assim, ó. A ao quadrado é igual, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, que é B ao quadrado, mais C ao quadrado. Beleza? Então esse A, B e C poderia ser um valor qualquer, tá bom? Então não esqueça dessa relação, dessa forma. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Galera, agora eu vou apagar o quadro aqui, tá? E vou passar as razões trigonométricas que é fundamental para a gente aprender agora. Que é voltado para o seno, cosseno, tangente, beleza? Então aguarda só uns 5 segundos aí. Olá galera, voltando aqui. Agora vamos ver razões trigonométricas, beleza? Bom, eu tenho um ângulo aqui, tenho um ângulo alfa, tá? Tem um ângulo beta e os lados do triângulo é chamado de hipotenusa, cateto e cateto, certo? Bom, quando eu falo razões, galera, é a mesma coisa de divisão, fração, é a mesma coisa, são sinônimos, ok? Bom, eu tenho aqui seno do ângulo alfa. Eu vou identificar onde que está esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa está aqui, esse ângulo pintado de vermelho, ok? Bom, seno de alfa, qual que é a regra da razão? Qual que é a forma, a regra? É cateto oposto sobre hipotenusa. Galera, lembrando que os dois lados, que é cateto, esse lado aqui, esse cateto e cateto, ok? Quando eu falo cateto oposto, é o lado que está oposto ao ângulo. Então eu vou identificar onde que está o ângulo, identifiquei, o ângulo está na parte superior aqui, ó. Identifiquei o ângulo. O lado oposto a esse ângulo é chamado de cateto oposto, ok? E o lado que fica, o lado que fica do lado do ângulo, esse lado aqui que fica do lado desse ângulo, é chamado de cateto adjacente, beleza? Então, seno de alfa, identifica onde é que é o ângulo. Quando eu falo cateto oposto,
é o cateto oposto a esse lado. Então, o cateto oposto a esse lado é esse aqui. Então, esse aqui é o cateto oposto. E esse cateto aqui, esse lado, esse cateto fica do lado do ângulo. Se fica do lado do ângulo aqui, então esse cateto em relação a esse ângulo, alfa, é cateto adjacente. Beleza? Então, fica assim, ó. Seno de alfa é igual cateto oposto, que é esse cateto aqui, essa medida aqui que é oposto, sobre hipotenusa, que é essa medida aqui, ó. Beleza? Bem claro? Tranquilo? Galera, agora o cosseno de alfa. O cosseno, a regra é cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa é a regra, tá? Então, cosseno do ângulo alfa. Primeira coisa, eu vou identificar onde que está o ângulo alfa, tá? Então, eu identifiquei, tá de vermelho aqui, ó, identifiquei. Aí eu vou aqui, ó, cateto adjacente. Quem é meu cateto adjacente em relação a esse ângulo? Em relação a esse ângulo, esse aqui é o cateto oposto, esse lado aqui é o cateto oposto a esse ângulo. O cateto adjacente, então, é essa medida aqui, ó, é esse lado aqui, ó. Cateto adjacente a esse lado. Então vai ser cateto adjacente sobre essa medida aqui que é a hipotenusa. Então a regra é cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é essa medida aqui que é adjacente sobre essa medida aqui que é a hipotenusa. Beleza? Bom, agora tangente, galera, tangente do ângulo alfa. Então observa aqui comigo aqui, sempre o meu referencial é o ângulo, tá? Eu vou identificar aqui é beta, aqui é alfa. Então, eu vou pegar o alfa, não vou pegar o beta, tá? Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é esse lado aqui sobre esse lado aqui, ó. Lembrando que a tangente não pega hipotenusa, tá? Não pega hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Bom, galera, agora simplificando a forma, vai ficar mais fácil para você entender, fica assim, ó. O seno simplificado é assim que escreve, tá? Seno. O cosseno simplificado é assim que escreve, cosseno, tá? Tangente simplificado é assim que escreve, ok? Bom, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então você vai fazer assim, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, que nós chamamos de coca, para ficar mais fácil para o aluno memorizar, tá? Então, seno de alfa, do ângulo seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, coca, tangente é coca. Independente de qual seja o ângulo aqui, galera, a fórmula é a mesma, tá? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é a coca. Que significa o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Certo? Então, galera, eu sugiro que você volte o vídeo se tiver alguma dúvida, tá? Rever a explicação novamente, que é importante, esse conceito aqui é importante. E agora vamos usar essas formas na prática. Eu vou passar 2 exemplos para vocês aqui, para a gente aprender isso na prática, nos exemplos. Beleza? Então vem comigo aqui. Olá, galerinha, então vamos no exemplo. Bom, o primeiro exemplo aqui, galera. Eu tenho aqui, dado o triângulo, então deu um triângulo retângulo aqui. A hipotenusa, esse lado aqui, AC, vale 20 centímetros. O lado AB vale 12 centímetros, ok? Esse lado aqui eu não tenho valor. Esse aqui é o ângulo alfa e ângulo beta, ok? Bom, galera, na letra A ele fala assim, ó, determina o lado BC, e determina esse lado aqui. Vou chamar esse lado aqui de X, determinar esse lado. E no exemplo B, encontre o seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Beleza? Vamos passo a passo aqui bem tranquilo. Galera, é o seguinte, para mim encontrar, eu tenho um triângulo, eu tenho um lado, tenho outro lado, eu quero encontrar o terceiro lado do triângulo. Então eu vou usar teorema de Pitágoras, né? Lembra? Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vou usar essa relação aqui, beleza? Então vamos lá, hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo ou o lado oposto ao ângulo reto. Você identifica onde é o ângulo reto e o lado oposto a esse ângulo reto, que é a hipotenusa, ok? Então vai ser hipotenusa ao quadrado, então vai ser 20 ao quadrado
que é igual a cateto ao quadrado, que é 12, mais o lado que eu quero, que eu vou chamar de x, chamei de x ao quadrado. Beleza? Montei. E agora eu vou resolver. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20. Então vai dar 400. 400. Ó a dica que eu vou dar para vocês aqui, a dica, ó. Se eu tenho 20 vezes 20, a dica aqui, ó. Então eu multiplico 2 vezes 2 dá 4 e acrescento os dois zeros, ó. Pronto. Beleza? Bom, 400, que é igual a 12 vezes 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, galera. Mais x ao quadrado. Bom, esse 144 eu passei ele para o primeiro membro aqui com o sinal trocado. Troquei de lado, troco o sinal, beleza? Então vai ficar 400 menos 144, que é igual a x ao quadrado. Tá aí. 400 menos 144, quanto que dá aí? 400 menos 144, 256. 256, isso mesmo. É igual a x ao quadrado. Galera, vou só inverter aqui, tá? X ao quadrado é igual a 256. Corta esse 2 aqui, ó, esse expoente aqui, joga para o outro lado em forma de raiz, transforma em raiz, tá? Então vai ficar assim, ó. X é igual a raiz quadrada de 256. Tá aí. X é igual... Galera, quanto dá a raiz quadrada de 256? Quanto que dá? 16, né? Isso mesmo, 16. Então, 16 o quê? 16 centímetros. Tá aí. 16 centímetros. Beleza? Então tá aí a resposta, 16 centímetros. Então nós resolvemos a letra A. Então esse lado aqui, que é o x, né? X é igual a 16 centímetros. Bom, então sempre quando eu tenho dois lados que eu encontro o terceiro lado de um triângulo retângulo, vou usar Teorema de Pitágoras. Não esqueça isso, beleza? Bom, galera, agora eu vou resolver a B. Encontre seno de alfa. Galera, o seno de alfa, lembra da fórmula, das razões? Seno, qualquer ângulo que for, o seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. É ou não é? Então, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos lá. Então, o seno de alfa, o alfa está aqui, ó. Está aqui o alfa. Quem é o cateto oposto em relação ao alfa? 16. Então, vou pôr aqui 16. Sobre hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? 20. Então, tá aí. 16 sobre 20. Beleza? 16 sobre 20. Vamos para o próximo. Caso quiser simplificar, posso simplificar por 4, né? Vamos para o próximo aqui. Cosseno de alfa. Qual que é a fórmula do cosseno de alfa? Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é cateto adjacente. Então, tá aqui. Cateto adjacente é o cateto que está aqui do lado desse ângulo aqui, que é 12. 12 sobre hipotenusa, que é quanto? 20. 12 sobre 20. Lembrando, de novo, posso simplificar por 4, tá? A fração. Bom, galera, tangente de alfa. Tangente, vamos lá na forma? Tangente de alfa é igual a coca. Coca, lembra? Coca. Então vai ficar assim, ó. Tangente de alfa, cateto oposto, que é 16, sobre cateto adjacente, que é 12. Que é 12. Tá aí, galera. Beleza? Bom, vamos fazer o próximo ali. Agora eu quero o seno de beta. Agora vamos olhar para o ângulo embaixo, o ângulo beta, né? Vou destacar esse ângulo aqui, ó, de azul. O ângulo beta. Tá? Então vou destacar de azul. Então destaquei de azul aqui o ângulo beta. Agora ficou assim, galera. Seno de beta. Seno nós sabemos que é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então vamos lá comigo aqui então. Seno de beta. Cateto oposto, que é 12, sobre hipotenusa, que é quanto? 20. Então aí, de novo, posso simplificar por 4 essa fração, beleza? Vou para o cosseno de beta. O cosseno, galera, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Isso mesmo.
Então vai ficar assim, ó, cosseno de beta, olha, esse ângulo aqui agora, de azul, tá? Cosseno de beta é cateto adjacente, um lado, esse aqui, em relação ao ângulo beta, esse lado aqui é o lado oposto, tá? Não quero o lado oposto, eu quero o lado adjacente, então é 16, que nós encontramos, né? 16 sobre hipotenusa, que é 20. Lembrando que aqui eu posso simplificar por 4 essa fração, beleza? Vamos para o próximo, galera. Tangente de beta. A tangente de beta, galera, vai ser o seguinte, coca. Vai ser o coca, que é cateto oposto, que é 12, sobre cateto adjacente, que é 16. E aqui eu posso simplificar por 4 também, a fração. Beleza, galera? Então tá aí, passo a passo feito, certo? Agora, galera, eu vou apagar aqui e vou fazer o exemplo 2, ok? Pessoal, agora vamos fazer o exemplo 2, tá? Fizemos o exemplo anteriormente, agora vamos fazer o exemplo 2, beleza? Galera, então tá aqui, ó. Dado seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2, determina os valores x, y. Então aqui é valor de x e valor de y, ok? Bom, tá aqui um triângulo retângulo. Eu tenho aqui a hipotenusa vale 8, um cateto vale y, o outro cateto vale x. Eu tenho um ângulo de 30 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Ângulo de 30 graus, beleza? Bom, galera, vamos determinar o x primeiro. Galera, para a gente encontrar o x, qual a relação que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Então, eu vou colocar aqui, ó. Para me encontrar o valor de x, eu vou usar o seno de alfa sobre hipotenusa, ou vou usar cosseno de alfa, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, ou vou usar tangente de alfa, que é o coca. Qual das 3 relações que eu vou usar? Então você tem que compreender isso. Qual das 3 relações você vai usar? Muitos alunos têm dificuldade de encontrar qual das relações que vai usar. Pega a relação errada, pega a forma errada, beleza? Então é o seguinte, eu tenho um ângulo, eu tenho o lado da hipotenusa e eu tenho um cateto, um dos catetos. Galera, tangente eu não vou usar. Tangente eu não vou usar. Por que eu não vou usar tangente? Porque a tangente não tem hipotenusa. E aqui um dos lados que eu tenho certeza que eu vou pegar é a hipotenusa, porque vale 8, certo? Então, tangente não tem hipotenusa, então está fora, tangente está fora, tá? Então, vamos analisar o seno ou cosseno agora. Galera, então, se eu for analisar aqui, eu quero encontrar o valor de x, então eu vou pegar o lado que está oposto a esse ângulo, é cateto oposto. Quem que é cateto oposto aqui? É o seno, então o cosseno também eu vou descartar. Eu vou pegar somente o seno, beleza? Então, vamos lá. Aqui, então, vou colocar o seno aqui, ó. Seno de quanto? 30 graus é igual cateto oposto. Cateto oposto, quem é cateto oposto? X sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? 8. Só que quem é seno de 30? 1 sobre 2. Já foi dado, anunciado aqui, ó. 1 sobre 2, eu venho substituir. No lugar do seno de 30, eu vou substituir 1 sobre 2, tá? Então, olha só aqui, ó. 1 sobre 2 vai ser igual a x sobre 8. Ó, igualdade de frações virou uma proporção. Então, igualdade de frações, para me resolver, eu vou multiplicar cruzado. Tá? Vou multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. Que é igual 1 vezes 8, 8. Eu multipliquei cruzado, tá? Sempre eu começo a iniciar pela diagonal que está a variável. 2 vezes x, 2x, que é igual 1 vezes 8, 8. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Dividindo. X é igual a 8 dividido por 2. Portanto, o meu x é igual a 8 dividido por 2, 4. Portanto, o meu x vale 4. Tá aí, nós encontramos o valor de x, beleza? Galera, agora nós vamos encontrar o valor de y. Se eu quero encontrar o valor de y, já tem 2 lados, eu quero encontrar o terceiro lado, só usar o teorema de Pitágoras, né? Então, para encontrar o valor de y, já temos 2 lados, para encontrar o terceiro lado, basta usar o teorema de Pitágoras, é o que nós vamos encontrar, é o que nós vamos usar, tá? Então, ó, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? É o 8.
Então vai ficar 8 ao quadrado, que é igual a cateto. Posso pegar qualquer um dos dois, vou pegar esse aqui, o 4. Então vai ficar 4 ao quadrado mais o c, que é o outro cateto, que é y, que eu quero encontrar. Y ao quadrado. Galera, 8 ao quadrado é quanto? 64, né? Então 64, que é igual a 4 ao quadrado, 16, né? Então 16 mais y ao quadrado. O 16 aqui, lembrando que eu quero encontrar o valor de y, então eu tenho que isolar o y. Vou pegar esse 16 e vou trocar ele de lado. Se o 16 troca de lado, inverte o sinal, tá? Então vai ficar 64 menos 16, que é igual a y ao quadrado. 64 menos 16, quanto que dá isso aí, galera? 64 menos 16, quanto que dá? 48, né? Então dá 48. 48, que é igual a y ao quadrado. Ok? Bom, galera, eu vou só inverter aqui. Y ao quadrado é igual a 48. 48. Eu cancelo esse 2 aqui, que é potência, cancelo esse expoente, e ele vai para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Então, y é igual a raiz quadrada de 48. Raiz quadrada de 48. Galera, pronto. Essa aqui é a nossa resposta. Agora, é claro que tem como eu fatorar o 48. Tá? Tem como fatorar o 48. Só que para eu fatorar o 48, eu vou demorar um tempo. Vou ter que ensinar a fatoração, simplificar, ensinar as propriedades de raiz para vocês. E não é o nosso tema da nossa aula hoje, tá? Então a resposta é raiz quadrada de 48. E acabou aqui. Portanto, galera, o meu x vale 4 e o meu y vale raiz quadrada de 48. Então tá aí o nossos dois exemplos, exemplo 1 e exemplo 2. Beleza? Nesse momento eu estou finalizando a aula. Bom, se esse conteúdo foi importante para você, se você gostou, like aí, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais, compartilha com um grupo de família no WhatsApp, um grupo do seu trabalho, dos amigos. Quero que todas as pessoas do Brasil todo venham ter acesso a esse vídeo para aprender matemática. Esse conteúdo é um conteúdo que exige um pouco de comprometimento, tem que rever várias vezes, que às vezes só uma aula só, às vezes o professor dando aula em sala de aula fica mais complicado, porque ele tem que dar atenção para vários alunos, então fica mais difícil. Aqui não, aqui no YouTube você pode, só você que está vendo o vídeo, pode voltar ao vídeo novamente, dar pausa, tentar fazer. Esse exemplo que eu fiz, o exemplo 1 e o exemplo 2, você pode dar pausa no vídeo e tentar fazer, depois você aperta play aí e vê o vídeo, vê como é que foi feito os exemplos, beleza? Então, não esqueça de deixar o like aí, coloca um comentário, o que você quer o que você tem dificuldade em matemática que eu falo no próximo vídeo, beleza? Então, tamo junto, até depois do fim.